Oi crianças, tudo bem? Aqui é o tio Walter novamente. Estou com muita saudade. Você já ouviu falar em reforma? Temos reforma de casa, carro, roupa e vários outros tipos de reforma. Hoje vamos falar de uma reforma muito importante. Preste atenção! Há muito tempo atrás, no dia 31 de outubro de 1517, numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, um grande barulho chamou a atenção das pessoas daquela cidade. Era Martinho Lutero. Ele era um monge que, depois de ler a Bíblia e conhecer o verdadeiro amor de Deus, percebeu que a igreja de sua época estava fazendo muitas coisas erradas e ensinando coisas que não estavam escritas na Bíblia. Diziam que o único jeito de ir para o céu era se fizéssemos coisas boas, ou então se comprássemos um ingresso, a tal da indulgências, para poder entrar no céu. Diziam que nós não podíamos conversar com Deus e que precisávamos pedir para alguém falar em nosso lugar com Deus. E diziam também que não precisávamos ler a Bíblia. Tudo isso é mentira. E sabe o que Lutero fez? Protestou. Protestar é reclamar, discordar. E foi isso que Lutero fez. Isso mesmo, ele queria contar para todas as pessoas sobre o amor de Deus e sobre a verdade do Evangelho. Ele queria mostrar às pessoas que Deus era um Deus bondoso e que nos ama muito, e não um Deus zangado que fica todo o tempo procurando uma maneira de nos castigar. Jesus, nosso único Salvador, morreu na cruz para nos salvar. Foi Deus quem fez tudo isso, e não nós. E somente pela fé em Jesus e por sua graça podemos ser amigos de Deus e ter nosso lugar garantido no céu. Tudo isso está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela nunca mudou e nunca mudará. E tudo que está escrito nela mostra a verdade de Deus e quanto Ele nos ama e quer o nosso bem. Por isso, amiguinho, aprenda cada dia mais sobre a Bíblia e coloque no seu coração o conhecimento desta palavra, para que ninguém jamais engane você. Vamos resumir as teses que Martinho Lutero pregou numa igreja nesse dia 31 de outubro de 1517. A primeira lição é sola scriptura, ou seja, somente a Bíblia. Você sabia que pode conversar com Deus sempre que quiser? Isso mesmo. Além de você poder falar com Ele quando você ora, Deus também fala com você. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, todas as vezes que você abrir ela e ler o que está escrito, saiba que é Deus falando com você. Todas as histórias que a palavra conta servem para, de alguma forma, nós possamos conhecer e entender o amor de Deus. A Bíblia é uma carta de amor de um pai para os seus filhos, que somos nós. A Bíblia revela quem Deus é. Por isso, se queremos conhecer mais deste nosso Pai maravilhoso e saber como podemos estar cada vez mais perto dele e conhecer os planos que ele tem para a nossa vida, podemos descobrir todas as respostas lendo a palavra de Deus. Outra coisa muito legal da Bíblia é que ela também revela quem nós somos. Aí você pode perguntar, como assim? Eu já sei quem sou, afinal eu sei meu nome, onde eu nasci, quem são meus pais. Isso é verdade. Mas quando crescemos, nossa mente e nosso coraçãozinho vai se enchendo de dúvidas e não sabemos o que fazer para ter uma vida feliz. A Bíblia diz que foi Deus quem nos criou e Ele deixou para nós um manual de instruções para que nós possamos aprender como viver, como devemos tratar as pessoas, o que devemos fazer para ter paz, o que fazer para ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Deus também nos ensina em sua palavra tudo o que Ele fez, para que nós pudéssemos voltar a se relacionar com Ele e viver eternamente juntinhos dele. Isso mesmo, é na Bíblia e somente nela que Deus revela o seu plano de salvação através do sacrifício de Jesus. Solos Christus, somente Cristo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou para um relacionamento lindo, cheio de paz, alegria e muito amor. Deus então colocou os dois em um paraíso chamado Éden e disse que eles poderiam aproveitar e se divertir por todo aquele lugar.
podiam brincar pelos campos, nadar nas cachoeiras e comer as frutas de todos os tipos de árvores, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo ia muito bem, até que um dia algo terrível aconteceu. A serpente, que era Satanás, enganou Eva dizendo que era mentira de Deus e que ela poderia comer, sim, dessa tal árvore. Foi então que Eva desobedeceu a Deus e comeu a fruta proibida. E depois deu a fruta para Adão. E ele comeu também. Que dia triste! Foi nesse dia que o pecado e a morte entraram no mundo. E Adão e Eva tiveram que ficar longe de Deus, porque senão morreriam. E Deus não aceita o pecado. Esse pecado de Adão e Eva fez com que todas as outras pessoas que nasceram depois deles já nascessem com um coração sujinho, um pecado, e por isso, sem poder estar perto de Deus. Mas acontece que Deus tinha um plano. Se alguém que nunca tivesse cometido nenhum pecado morresse no nosso lugar, aí então poderíamos ser limpos dos nossos pecados. E então estar pertinho de Deus novamente. Acontece que é impossível existir alguém que nunca peque, porque todos nós, uma hora ou outra, erramos. Mas há uma esperança, e a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Isso porque ele não é um homem comum. Ele é o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus, que por amor se fez humano como nós, mas que por ser santo nunca pecou. E depois de viver uma vida inteira aqui na terra, sem nunca pecar, Jesus se entregou como sacrifício para morrer na cruz e assim perdoar todos os nossos pecados e limpar o nosso coração. Não existe nenhum outro jeito de podermos estar pertinho de Deus. Somente através de Jesus e do seu sacrifício é que podemos ter acesso ao nosso Pai, que é Deus. Sola gratia, somente a graça. E sola fide, somente a fé. Jesus resolveu tudo entre Deus e nós. Ele se entregou na cruz para sermos perdoados, para nos salvar e para que pudéssemos estar pertinho de Deus de novo. E sabe por que ele fez tudo isso? Por graça, simplesmente por nos amar. Mesmo sem merecermos, mesmo sem termos conseguido acertar em tudo, mesmo que às vezes erramos. E é a graça, é exatamente isso. Um pai amoroso que perdoa e aceita de volta um filho que não é perfeito. Mesmo assim, o Pai não deixa de nos amar. Deus deu o primeiro passo. Ele nos amou primeiro e resolveu tudo entre nós. Agora nós precisamos dar o segundo passo. E esse segundo passo é a fé. Somente pela fé no sacrifício de Jesus é que somos salvos e aceitos novamente como os filhos de Deus. A graça e a fé andam juntas. A graça é o Pai vindo ao nosso encontro de braços abertos, pronto para nos abraçar e nos perdoar, mesmo que ainda estamos sujos e sem merecermos, nos dando uma nova vida e um novo caminho. A fé somos nós, respondendo e crendo que Ele nos ama e nos perdoa. E então o abraçamos de volta, recebemos o seu amor e agora andamos de mãos dadas com o Pai, ouvindo a sua voz, seguindo seus caminhos e fazendo de tudo para nunca mais deixar de estar perto dele. Não seguimos uma lista de regras para sermos salvos. Também não ofertamos ou fazemos boas obras para merecer a salvação, mas porque fomos salvos pela graça, sem termos merecido, agora obedecemos, ajudamos, investimos no reino por pura e infinita gratidão. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou as árvores, as flores, as montanhas, os mares, os rios e toda a natureza que você pode ver. Foi Deus também quem nos criou, do jeitinho que nós somos. E sabe o que é mais legal? Ele nos ama exatamente assim. Qual maravilhoso e criativo é nosso Deus! Não é mesmo? Toda a glória ao nosso Deus, por tudo que Ele criou. Depois de criar o homem com todo amor e carinho, houve um dia em que o homem decide desobedecer e se afastar de Deus. Nós já ouvimos essa história, não é mesmo? Pois bem, depois disso, Deus foi quem decidiu resolver tudo entre nós. Ele nos amou primeiro e enviou Jesus, seu único filho, para morrer em nosso lugar e nos salvar. Tudo foi plano dele e tudo foi por causa do seu amor e misericórdia.
Toda a glória ao nosso Deus pela nossa salvação. E agora que somos salvos pelo sacrifício de Jesus, voltamos a ser filhos desse Deus maravilhoso e podemos voltar à sua presença. Podemos desfrutar de toda a sua paz e alegria, pois com a ajuda do Espírito Santo é que abrimos os olhos para apreciar tudo que Deus criou. Podemos apreciar bons momentos de risada e diversão junto da família. Aproveitar um fim de tarde no parque, se divertir e brincar com os amigos. Celebrar a vida e tudo de bom que há. E eu acrescento, também nos momentos difíceis devemos lembrar de Deus. Saiba em que todos esses momentos Deus está junto e é Ele quem está proporcionando toda a alegria de cada momento. Toda a glória ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ler a palavra de Deus, meditar na sua palavra e praticar a palavra também. Forte abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.